como você está? Eu espero que esteja tudo bem por aí, como está tudo bem por aqui. Eu sou Helena, dou aulas de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos cacheados compridos. Estou usando hoje uma blusa mostarda e estou aqui no estúdio da Multirio para levar para você mais um conhecimento. Vamos ver o que aprenderemos hoje? Na aula de hoje, você aprenderá a identificar o locutor e o interlocutor de um texto. A comunicação entre nós, seres humanos, se dá por meio de textos. Esses textos podem ser orais, escritos, gestuais, etc. E os gêneros textuais são muitos, porque eles são construídos para darem conta de alguma necessidade comunicativa. Temos, por exemplo, o gênero telefonema, uma placa de trânsito que orienta o condutor de um veículo, carro, moto, etc. Tudo isso são textos e eles também se comunicam, eles transmitem alguma mensagem para nós. Nós agora entenderemos um pouquinho melhor sobre o que é uma interação. Vamos lá. Observe essas duas amigas, Alba e Eva. Alba liga para conversar com Eva. E isso significa que a iniciativa de realizar a ligação é da Alba. E nesse primeiro plano, Alba é a locutora. Já a Eva é a interlocutora. Perceba que a Alba é aquela que transmite uma mensagem e a Eva é aquela que ouve, que recebe e até mesmo participa de uma mensagem. Mas o que vai acontecer em qualquer conversa? Ora, um vai falar, ora, o outro vai falar. E assim a gente segue. Então, existe sempre uma interação. A interação permite que muitas das vezes o locutor esteja no papel do interlocutor e o interlocutor esteja no papel de locutor. Perceba que nesse papel, na interação, nós estamos sempre em alternância. Por exemplo, agora eu estou sendo a locutora, porque eu estou transmitindo uma mensagem para você. Mas, se de repente você entrar no canal do YouTube da Multirio e colocar algum recado para mim, você será o locutor e eu serei a interlocutora. Você consegue perceber essa alternância que só é possível por causa da interação? Vamos seguir para você entender um pouquinho mais sobre isso. A partir da ideia de interação, nós percebemos que aquele que está no papel de locutor, em outro momento, será interlocutor, como eu já lhe disse. E da mesma forma, aquele que estava no papel de interlocutor, em outra oportunidade, estará no papel de locutor. O locutor tem a intenção de se comunicar. E para que ele consiga transmitir bem a sua mensagem, ele precisa saber, precisa prestar atenção em alguns detalhes. Vamos ver quais são esses detalhes. De acordo com a sua intenção comunicativa e de acordo com o seu público-alvo, o locutor vai adequar a sua linguagem para que o interlocutor possa entender com mais facilidade a mensagem que ele quer transmitir. Então, sempre que você for querer se comunicar, é importante você prestar atenção na sua situação comunicativa, ter bem clara a sua intenção e também as características do seu interlocutor, porque dessa forma você consegue adequar a sua linguagem para que a sua mensagem seja bem transmitida. Nós agora leremos um texto para depois nós localizarmos as marcas do locutor e as marcas do interlocutor que estão presentes nele. Vamos à leitura.
Alô, Guilherme, tudo bem? Você lembra quando a gente conversava do que ia ser quando crescer? Você sempre sabia o que queria, só que a toda hora mudava. Médico, arquiteto, escritor. Eu não. Lembra? Eu nunca sentia muita vontade de ser nada. E daquela última vez que a gente conversou, eu até te disse, acho que eu não vou ser nada de tanto que eu não sei o que eu quero ser. Mas agora você vai ficar bobo. Esta semana, até que enfim, eu descobri o que eu quero. Adivinha? Pensa bem, Rodrigo. Vamos então começar a analisar o nosso texto? O Rodrigo produz esse texto para o seu amigo de infância, Guilherme. Por isso, Rodrigo é o locutor, ele é o remetente, enquanto que o Guilherme é o interlocutor, o destinatário do texto, porque a mensagem, afinal de contas, é para o Guilherme. Perceba que o nome do interlocutor aparece logo em cima. Já o nome do remetente vem no final do texto. Vamos observar como o locutor e como o interlocutor aparecem no texto. Vamos começar pelo locutor, que é o Rodrigo. Veja que o nome do Rodrigo está aí em destaque. Como o Rodrigo se faz presente na mensagem? Quais termos nós podemos encontrar no texto que nos mostram que é o Rodrigo quem está falando? As marcas mais claras são, em primeiro lugar, o pronome eu. Perceba que esse pronome aparece várias vezes no decorrer do texto. Conforme nós vamos fazendo a leitura, nós vamos encontrando esse pronome eu. E é uma marca muito forte de que esse eu está representando o Rodrigo. Seguindo na nossa análise do texto, nós percebemos que as formas verbais também nos auxiliam a encontrar o locutor, a perceber o Rodrigo no texto. Quando ele diz, por exemplo, sentia, quem sentia? Eu, que nós vimos marcado anteriormente. Esse eu é o Rodrigo. Então, o Rodrigo sentia, ele conversou, disse, temos a forma verbal acho, temos vou ser, sei, quero ser, eu descobri, coloquei até os dois que é para relembrar a marca do pronome eu e o eu quero. Todas essas formas verbais nos mostram que o Rodrigo está presente nesse texto. E por fim, nós temos a marca da interação, porque como o Rodrigo está falando com seu amigo Guilherme, ele usa a gente. É uma maneira informal de você se referir a você e a outra pessoa. A gente usa o agente no lugar do nós. Isso é muito comum na fala oral ou em textos que têm esse caráter da informalidade, como este texto aqui que nós estamos vendo. Agora que nós vimos as marcas do locutor, chegou a vez de nós analisarmos as marcas do interlocutor que estão presentes neste texto. Vamos a elas. Nós já sabemos que o nosso interlocutor é o Guilherme, que está destacado aí em azul. Além dele ter o seu nome posto logo no início do texto pelo locutor, ele é marcado pelo uso do pronome você. Perceba que aqui nós temos 3 vezes o pronome você. Nesse momento, Rodrigo está fazendo uma referência direta ao Guilherme, que, como nós já sabemos e já falamos,
é o destinatário desse texto. Uma outra marca do interlocutor também está presente nas formas verbais. Perceba que o Rodrigo escreve você e logo em seguida usa a forma verbal lembra. Da mesma forma, da mesma maneira que nós observamos as formas verbais que marcavam o locutor, nós também temos as formas verbais que marcam o interlocutor. Aqui nós até que não temos muitas. Temos o lembra, que aparece 2 vezes, temos a locução verbal vai ficar, o adivinha e o pensa. Essas são as formas verbais que nos mostram quem é o interlocutor presente nesse texto. E claro que se antes havia a interação entre o locutor e o interlocutor, da mesma forma o agente está presente aqui. Só para a gente repetir, esse agente ele mostra a interação entre o locutor e o interlocutor desse texto. Nós vimos algumas marcas do locutor e do interlocutor, mas agora é preciso que nós pensemos em um outro aspecto. Lembra quando lá no início eu falei que é importante nós sabermos quem é o nosso público-alvo, quem é o nosso interlocutor, porque dessa forma nós iremos adequar a nossa linguagem a ele? Lembra-se disso? Nós iremos agora fazer a leitura de um texto que vai deixar isso bem claro para nós. Vai nos mostrar como nós variamos a nossa linguagem de acordo com o interlocutor. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Preciso fazer um seguro para o meu carro. Pois não, temos os melhores preços. Qual o seu nome? Sou Rafael Sanches, funcionário desse banco. Rafa? Cara, é você? Ainda trabalha em Sampa? Bora tomar um café? Agora nós vamos fazer a análise desse texto. Perceba que nos 4 primeiros quadrinhos da tirinha, a linguagem é formal, ou seja, há um certo distanciamento entre o locutor e o interlocutor. Isso mostra que eles não são amigos e, portanto, não há intimidade entre eles. No entanto, quando nós chegamos ao último quadrinho da história, a secretária chama seu interlocutor de Rafa. Veja que isso por si só já poderia ser um indicativo de intimidade. E a linguagem dela passa a ser informal. Note que ela usa a palavra bora, que além de ser uma gíria, também indica um certo grau de intimidade entre os falantes, porque ela convida o Rafael ou o Rafa para tomar um café. Ela também se refere a ele como cara. No lugar de usar o nome São Paulo, ela usa Sampa. Perceba que toda a linguagem dela fica totalmente informal. Você consegue perceber a diferença entre o primeiro e o último quadrinhos? Vamos rever o que aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós aprendemos a localizar o locutor e o interlocutor em um texto. Você percebeu também que durante a interação nós fazemos uma adequação na nossa linguagem. Isso significa que vamos falar com uma pessoa com quem temos intimidade de forma diferente com a qual nós falamos com alguém que não é íntimo nosso. Vamos agora ao nosso desafio da aula de hoje. Leia o texto. Alô, Guilherme, tudo bem por aí? Hoje aconteceu um negócio sensacional. Peguei um peixe. Um abracíssimo do Rodrigo. PS, o Tuca tá me ensinando um bolão de macetes de pescaria.
E a gente já combinou que todo sábado vai pescar, com chuva ou sem chuva. Quais marcas linguísticas presentes no texto identificam o locutor e o interlocutor? Esse é o final da nossa aula. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e espero contar com a sua companhia no próximo encontro. Tchau, tchau!